Fiz toda a minha formação na URGS. Eu fiz a graduação, mestrado e doutorado na URGS sobre filosofia da psiquiatria, especialmente. E aí depois eu fiz um pós-doutorado na Federal do Paraná, um pós-doutorado na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em Belo Horizonte, e mais recentemente passei um ano acadêmico na Universidade Rutgers, em New Jersey, e voltei um pouco às pressas por causa da pandemia. Era para ficar um pouco mais, mas acabei voltando em março e desde então estou no Brasil e vinculado então a vocês, agora ao FSM, por tempo indeterminado. Desde o ano passado eu não sou mais financiado, minha pesquisa não é mais financiada pelo Brasil. A minha pesquisa não é financiada pelo Brasil porque nem tem como, né? A minha pesquisa é financiada pela John Templeton Foundation desde o ano passado e espero que por muito tempo, pelo máximo de tempo que eu conseguir, né? Enfim, a minha pesquisa sempre foi em filosofia da psiquiatria até 2019, 2018, onde eu comecei a pisar um pouco no terreno da filosofia da religião também, por um interesse na área cinza entre experiências e crenças religiosas e experiências e crenças patológicas. Isso é o motivador principal que fez eu chegar nos conceitos de injustiça epistêmica que eu vou apresentar para vocês brevemente hoje. Eu não vou chegar no ponto fulcral da minha pesquisa porque não tem tempo. Então isso aqui é uma introdução breve à injustiça epistêmica, usando alguns casos de enfermidades e enfermidades mentais como exemplo. E aí, se vocês tiverem interesse mais além, eu posso falar daí mais especificamente do que eu tenho pensado, que é um ponto que ainda não foi levantado na literatura, que são injustiças epistêmicas, que são perpetradas contra pessoas que possuem sintomas psicopatológicos com conteúdo religioso. Mas, mais uma vez, eu não vou chegar lá. Se tiver tempo nas perguntas, se quiserem me perguntar sobre isso, eu posso falar um pouco sobre isso no período de perguntas, tá? Então, eu vou dar início aqui à palestra e vou tentar apresentar para vocês a minha tela. Vamos ver se eu consigo. Aí, alguém me deu um ok quando apareceu minha tela? Tiago, tu pode falar comigo? Tá ok, tá aparecendo bem. Tá aparecendo? Tá. Tá, porque a partir de agora eu não vou te ver, não vou ver ninguém. Mas Vou nós ficar... estamos te vendo e estamos vendo a tela, não se preocupe. Agora eu vou ficar falando sozinho por 45 minutos. Tá. Bom, o termo injustiça epistêmica é mais ou menos autoexplicativo, mas no interesse de ser o mais claro possível e imaginando que tem algumas pessoas, talvez que não sejam nem da filosofia, nos assistindo, o termo epistêmico se refere a conhecimento. Então, injustiça epistêmica é um tipo de injustiça que diz respeito ao conhecimento. Simplesmente isso, né? Quando a gente pensa em injustiça, intuitivamente, muitas vezes a gente pensa em injustiça nos termos de uma distribuição injusta, né? Uma distribuição inadequada de algum tipo de bem. Se a gente pensar em injustiça epistêmica nesses termos, o bem seria a credibilidade. Então, a injustiça epistêmica seria alguém receber mais ou menos credibilidade do que merece. E, normalmente, o que está acontecendo, normalmente o que importa na literatura, é uma distribuição negativa. Então, normalmente a gente pensa em injustiças epistêmicas quando alguém recebe menos credibilidade do que merece, né? Então, isso é fato de que a transmissão de conhecimento, a recepção de conhecimento, são processos sociais. Então, a gente depende, né, do tratamento justo dos outros, né, dos nossos ouvintes, para poder exercermos a nossa agência epistêmica, né, por assim dizer. Então, a injustiça epistêmica é quando essas coisas vão mal, né, por alguma razão. Existem várias formas de injustiça epistêmica. O modo mais canônico de interpretar essa família de conceitos se deve a Miranda Fricker, que escreveu esse livro, o Epistemic Injustice, de 2007, mas esses conceitos já estão no trabalho dela desde antes. Ela só regimentou e organizou nesse livro.
eu vou usar especialmente o trabalho dela porque é o que é mais referenciado na literatura. Porém, ela faz uma divisão, que, como eu disse, é canônica, entre injustiça testemunhal e injustiça hermenêutica, mas existe o trabalho de vários outros filósofos, uma das quais eu vou mencionar hoje, porque ela refina e critica pontos interessantes e muito úteis com respeito ao trabalho da Fricker, que é a Christy Dodson. Enquanto a Fricker vem de uma tradição mais de filosofia analítica, de epistemologia analítica, a Christy Dodson vem de uma tradição de feminismo negro. Então, os exemplos delas normalmente se referem a essa problemática, e eu vou me referir a ela especialmente por causa do conceito de injustiça contributiva, que eu acho que é especialmente interessante no que diz respeito à psiquiatria. Mas também vou passar em revista brevemente ao conceito de testimonial smothering, ou sufocamento testemunhal, que é uma espécie de resultado de injustiças testemunhais. Tá? Então, sem mais, injustiça testemunhal ocorre, como eu disse, é o tipo de injustiça epistêmica mais comum, provavelmente, e mais debatido. Ocorre quando alguém recebe menos credibilidade do que merece por causa de algum estereótipo, por causa de algum preconceito com respeito a si, ou mais comumente com respeito ao grupo ou identidade a que pertence, ou a que se percebe, né, essa pessoa como pertencendo. Então, a maioria dos exemplos diz respeito a estereótipos raciais ou estereótipos sexistas, né? A questão é que depois de uma vida sofrendo esse tipo de injustiça epistêmica, a confiança epistêmica da pessoa é erodida, ela é corroída, né? E a pessoa deixa de ser uma autoridade, às vezes até nos seus próprios olhos, né? E os exemplos que a Fricker usa são, então, especialmente provenientes de questões raciais e questões feministas. O primeiro exemplo é um livro de 1960, que muita gente conhece, O Sol é para Todos, que também também foi adaptado para um filme de 62, que é muito bom também, To Kill a Mockingbird, no qual o personagem central, que é um negro no Alabama, nos anos 30, ele é acusado de estupro, né, de uma mulher branca. E quando ele se vê de frente ao júri e ao promotor, ele acaba dizendo que ele ajudava essa mulher. Diga-se de passagem que ele foi injustamente acusado. Ele ajudava essa moça, né, porque ele tinha pena dela, porque ela não era uma moça branca, rica ou coisa assim. Ela tinha vários irmãos e vários afazeres, e ele de vez em quando passava na casa dela e dava uma ajuda. Um dia ela avançou sobre ele, isso foi visto e foi interpretado como uma tentativa de estupro. Quando ele explica para o juiz, para o promotor, né, que ele sentia pena dela e é por isso que ele ajudava, o promotor é tomado por um sentimento de ceticismo e incredulidade, né, nessas palavras. Como é que pode um homem negro sentir pena de uma mulher branca, né, na sociedade racista do Alabama nos anos 30? Né? Então, o testemunho dele, a credibilidade do Tom Robinson é deflacionada, né, por causa do grupo social, de estereótipos a respeito do grupo social ao qual ele pertence. Em segundo lugar, a Fricker usa um exemplo de um livro de 55, se eu não me engano, mais famosamente um filme de 99, o talentoso Ripley, ou o talentoso Sr. Ripley, onde uma personagem mulher tem o seu testemunho descartado quando ela expressa suspeitas de que o marido dela desapareceu por causa desse Ripley, e suspeitas que são verdadeiras, para um amigo, Greenleaf. Ele diz: não, tu tá pensando com o estômago, né? Tu tá sendo muito emotiva, intuitiva, enfim. O que está por trás é que uma mulher, né, nessas situações não é capaz de pensar objetivamente, por exemplo. Então, a credibilidade do testemunho dela é diminuída, é reduzida, porque
porque existe um estereótipo naquela sociedade, na nossa sociedade até hoje, obviamente, com respeito à capacidade de pensamento racional, objetivo de mulheres, né? Então, é um caso de injustiça epistêmica testemunhal, né? Mais uma vez. O conceito de sufocamento testemunhal, que aí é derivado da obra da Christy Dodson, é algo que parece ser um resultado de injustiças testemunhais sofridas no passado. O que acontece quando alguém sufoca o seu testemunho é que a pessoa trunca, né, interrompe o seu testemunho, às vezes antes de começar, né, porque ela percebe conscientemente ou talvez tacitamente que o testemunho dela não vai ser levado a sério, que ela não vai ser ouvida, compreendida, ou até que vai ser ouvida e vai ser maléfico, né, para essa pessoa. Então, um exemplo que a Christy Dodson dá de sufocamento testemunhal é proveniente de um artigo de uma feminista negra chamada Cassandra Byers Harvin, intitulado Conversations I Can't Have, conversas que eu não posso ter, no qual essa acadêmica narra uma história na qual ela estava diante de um computador na biblioteca pública, escrevendo, não sei se era a tese de doutorado dela, sobre criar filhos negros na sociedade americana, né, dos anos 90. E quando ela diz para uma mulher branca que interpela ela na biblioteca que ela está escrevendo sobre isso, a resposta da mulher é: mas como é que isso, né, criar filhos negros é diferente de criar filhos brancos? E com isso ela deixa claro, né, que ela não está levando a sério o assunto, né, que ela é obtusa demais ou mal intencionada, enfim, alguma coisa vai mal aí, né, quando uma pessoa não entende que existe uma diferença gritante entre criar filhos negros e brancos na sociedade americana. E aí a Harvin diz, né, que educadamente ela diz: olha, não vou conversar contigo sobre isso. Eu poderia dizer que eu estou sem tempo, mas na verdade é que eu não tenho mais paciência. Talvez por causa do número de vezes que essa pessoa teve que se repetir, né? Então ela trunca, ou nas palavras da Dodson, ela sufoca o seu próprio testemunho. E isso, esse conceito também aparece, de certa forma, no livro e especialmente no filme O Sol é para Todos, porque quando o Tom Robinson diz, né, que sentiu pena da Mayella, né, imediatamente depois disso, inclusive ele interrompe a própria frase, e essa é a expressão do ator Brock Peters, né, é uma expressão de alguém que percebeu que pisou na bola, né, ou seja, ele deveria ter sufocado o seu testemunho. Né? E essa é a expressão do advogado no frame seguinte, né? O Gregory Peck interpretando o Atticus Finch. O que acontece os dois perceberam que ele deveria ter ficado quieto. Porque ao dizer que ele sentia pena da Mayella, ele está diminuindo a credibilidade dele mesmo e de todo o seu testemunho prévio perante o júri, perante o promotor, porque isso simplesmente não é plausível na sociedade racista de Alabama nos anos 30. Bom, em 2017, surgiu um dos primeiros artigos sobre injustiça epistêmica em serviços de saúde, ou injustiça epistêmica com respeito a enfermidades, né? Enfermidades aqui tomado de modo amplo, né? Enfermidades em geral. E o Ian James Kidd e a Ravi Carell apontaram que pessoas enfermas são particularmente vulneráveis a injustiças testemunhais. Por quê? Uma pessoa enferma no contexto clínico, ela está numa posição não dominante, né? Então, tem até um relato que eu ia usar na palestra, mas esqueci, de uma pessoa que expressa qual foi a sensação que ela teve durante uma colonoscopia, né? Do começo ao fim. E é uma posição de extrema vulnerabilidade. Tu pode ter, muitas coisas podem dar errado, tu tá semi-nu ou nu, né? Tu tá numa posição desconfortável e tu pode ter incontinência, dor.
Então, o testemunho de uma pessoa nessa situação, a confiança epistêmica da pessoa já começa a ser erodida, né? E, para além disso, as estruturas das instituições de saúde são sustentadas por abordagens que largamente ignoram a experiência do sujeito, né? E dão a primazia para o caráter objetivo, né, do diagnóstico. Então, essa estrutura e essa posição vulnerável da pessoa enferma frente aos profissionais de saúde dá vazão a certos tipos de injustiça testemunhal. Um exemplo disso, eu tirei de um artigo desse Richard Lakeman, que é uma pessoa que trabalha com enfermagem de saúde mental, e ele diz o seguinte: lembro-me de ter me sentido profundamente afetado por uma pequena dose de uma droga psicotrópica comumente prescrita. Quando relatei isso ao médico, minhas afirmações foram recebidas com incredulidade, pois a reação que experimentei foi bastante incomum. Como profissional, a veracidade do meu relato, dos sintomas ou comportamento de outras pessoas nunca foi posta em questão da maneira como era quando eu estava na posição de paciente. Ou seja, ele sentiu na pele o que acredito eu que acontece com muitos médicos e enfermeiras quando viram pacientes, né? A diferença de credibilidade que ele tem como um profissional da saúde e como um paciente. Só que existe aqui alguma coisa que vai muito mal, porque como paciente é ele que está sentindo a dor ou sei lá qual o sintoma incomum que ele teve, né, o efeito colateral. Então ele é a maior autoridade que existe sobre a sua própria experiência. Diga-se de passagem, ele é a única autoridade real, né, sobre isso. Então alguma coisa vai mal quando a expertise da pessoa que experiencia, né, aquilo é relegada a uma posição subalterna à expertise de alguém que está olhando de fora, né? Por melhor que sejam os exames, né, tem alguma coisa muito errada em ignorar a experiência vivida, né, da pessoa, especialmente num contexto clínico. Com respeito à injustiça testemunhal em contextos de clínica psiquiátrica, a Ravi Carell e o Ian James Kidd apontam que é ainda mais exacerbado o caráter, os estereótipos, né, do enfermo psiquiátrico como cognitivamente precário, ou emocionalmente comprometido, ou existencialmente instável, né? Essas características que estão presentes nos estereótipos de pessoas enfermas em geral são ainda mais fortes com respeito a pessoas que têm enfermidades mentais, porque existem casos de enfermidade mental graves, né, nos quais as pessoas sim manifestam problemas cognitivos, né? A questão é que, por exemplo, uma pessoa que está com psicoses, né, com alucinações e ou delírios, claro, ela possui um problema cognitivo. O problema aqui é a generalização de algo, como, por exemplo, um delírio, que muitas vezes é circunscrito, né, a toda a capacidade cognitiva da pessoa. Então, o testemunho de uma pessoa com psicose, às vezes, ele não é erodido, ele é minado completamente, né? Essa pessoa não vai ser levada a sério. E isso acontece, e aconteceu num caso bastante gritante, com a professora Elaine Sachs, professora de Direito e Saúde Mental, que escreveu um dos livros mais bonitos sobre a vivência da esquizofrenia, The Center Cannot Hold, My Journey Through Madness, no qual ela narra um episódio no qual ela estava tendo uma hemorragia cerebral, mas ela não foi levada a sério, porque quando ela chegou no pronto-socorro, descobriram pelo prontuário dela que ela tinha um histórico psiquiátrico. E mesmo com o testemunho da enfermeira, Maria, né, da enfermeira dela, dizendo, eu já vi essa pessoa psicótica e está acontecendo alguma outra coisa com ela, ela foi dispensada, ela foi mandada para casa. Então, isso é um caso de injustiça testemunhal, talvez dos mais graves possíveis, porque está colocando a vida da pessoa em risco. Por pior que uma injustiça testemunhal seja, em muitos dos casos canônicos, inclusive os usados pela Fricker, dificilmente eles vão colocar a vida de uma pessoa em risco.
Embora no caso do Tom Robinson, não querendo dar spoilers, né, é exatamente isso que acontece também. Bom, o segundo tipo de injustiça, segundo a Fricker, né, junto com injustiças epistêmicas, são o que ela chama de injustiças hermenêuticas. As injustiças hermenêuticas, elas não dizem respeito, então, ao testemunho diretamente, mas indiretamente dizem respeito também ao testemunho, porque o que acontece é o seguinte, por causa de uma lacuna nos recursos hermenêuticos coletivos, como diz a Fricker, ou seja, no conjunto de ferramentas interpretativas que nós, como sociedade, possuímos para entender certos tipos de experiências sociais, especialmente, por causa dessa lacuna, um grupo de pessoas, ou às vezes uma pessoa, não possui a capacidade de expressar o seu testemunho de forma clara o suficiente, né? Segundo a própria Fricker, a desvantagem desigual deriva do fato de que os membros do grupo mais prejudicado pela lacuna são hermeneuticamente marginalizados, ou seja, eles participam de forma desigual das práticas pelas quais os significados sociais são gerados. A Fricker, ela conceptualiza a injustiça hermenêutica como sendo algo estrutural, ou seja, não é deliberado, não é intencional e não é individual, é estrutural. Então, a sociedade não tem um conceito necessário para entender um certo tipo de experiência, e essas pessoas que têm essas experiências sofrem uma injustiça hermenêutica. Mas a gente não pode apontar na cara de ninguém especificamente e dizer é a tua culpa, não, porque supostamente é um problema social, né? É um problema coletivo, e às vezes esses conceitos brotam, né? Felizmente, às vezes conceitos que a gente precisa para entender uma experiência social aparecem, e é nesse tipo de exemplo que ela se foca em exemplos de antes de um conceito existir, né? Então, ela usa exemplos desse livro, é uma autobiografia de uma feminista que participou do início da primeira onda, né, do feminismo e do movimento de liberação feminina nos Estados Unidos, e ela narra várias histórias nesse livro, que a Fricker usa duas. Uma é de uma mulher chamada Wendy Sanford, que começou a frequentar reuniões de mulheres nos anos 60, onde se começou a falar sobre um fenômeno que ela tinha vivido, mas que não sabia que existia outras pessoas que viviam a mesma coisa. Não existia naquele tempo, que eu saiba, o termo depressão pós-parto ou depressão pós-natal ou pós-puerperal, mas existiam, obviamente, pessoas que passavam por isso, e quando ela se juntou com outras mulheres para conversar sobre ser mulher, ela descobriu, né, naquele período de 45 minutos, ela diz, percebi que aquilo pelo que eu estava me culpando e pelo que meu marido me culpou, não era minha deficiência pessoal. Foi uma combinação de fatores fisiológicos e um fato social real, o isolamento. Então, o conceito de depressão pós-parto não existia e não tinha como alguém articular isso de forma tão clara. Embora, né, essa reunião na qual ela estava, aparentemente as pessoas estavam na cúspide da criação desse conceito, né? Se é que já não existia em algum lugar o conceito, mas eu acho que não nos Estados Unidos. Outro conceito cuja emergência mudou a vida, né, para melhor de muita gente é o conceito de assédio sexual, que também não existia, né? E a Susan Brown Miller, ela narra no livro dela o momento que talvez, ela especula que é o momento no qual esse conceito emergiu. Alguém deu uma palavra para esse problema, né? Assédio sexual, sexual harassment, né? E aí ela narra o exemplo de uma mulher chamada Carmira Wood, que trabalhava num laboratório de física nuclear da Universidade de Cornell e pediu demissão depois de 8 anos sofrendo abusos e avanços do seu chefe. Só que ela não tinha o arcabouço conceitual necessário para falar sobre essa experiência de forma clara, e quando ela foi buscar os seus direitos e procurar o seguro-desemprego, o pedido foi negado porque ela não soube explicar por que ela tinha se demitido, né? Porque ela estava envergonhada pela situação, não sabia exprimir isso de forma a colocar a culpa sobre o abusador e não sobre si mesmo. E o terceiro exemplo que a Fricker usa de injustiça hermenêutica é o caso da homossexualidade nos anos 50, nos Estados Unidos,
Existe um livro, esse livro do Edmund White, que é um romancista. Esse livro é um romance autobiográfico. Então, o que acontece é ele narra a história da jornada dele, e ele diz, nos anos 50, eu descobri que eu queria amar homens e ser amado por homens, mas eu não queria ser homossexual. Ou seja, ele queria tudo que o amor homossexual implica, mas ele não queria cair sob o conceito de homossexualidade, sobre o rótulo, né, de homossexualidade. Por quê? Porque no arcabouço conceitual dessa sociedade, nos recursos coletivos, né, hermenêuticos coletivos dessa sociedade, a ideia de homossexualidade carregava muitas conotações negativas, né? Então, essa pessoa estava nessa dissonância cognitiva, né? Ele fala, eu precisava de uma mágica, de uma prestidigitação, ou um álibi, ou um ato convincente de má fé, para me persuadir de que eu não era homossexual, enquanto eu queria, né, ser amado e amar homens. Né? Bom, esses são os 3 exemplos da Fricker para injustiça hermenêutica. Na clínica, né, em contextos de saúde, a Carell e o Kidd sugerem que pessoas enfermas possuem recursos hermenêuticos não dominantes e por isso sofrem injustiça hermenêutica. Então, aqui, ao falar sobre injustiça hermenêutica nos serviços de saúde, eles estão chamando a atenção para o fato de que o que a Fricker está dizendo, que assim, o recurso hermenêutico não existe, não é o caso para muitas pessoas que estão sofrendo injustiças hermenêuticas em serviços de saúde. Por quê? Essas pessoas compreendem, às vezes, as suas experiências, possuem, às vezes, grupos de apoio mútuo, né? Então, não é o caso, sempre, ao menos, de que esses recursos não existem. O que é o caso é que, nos termos da Gayle Polhouse, existe uma ignorância hermenêutica deliberada. Não quer dizer que é individual, pode ser coletivo, pode ser institucional, mas existe uma ignorância de ferramentas hermenêuticas de um grupo marginalizado, né? E isso ocorre bastante em serviços de saúde e ocorre também em serviços de saúde psiquiátrica, como eu vou mostrar para vocês a seguir. O conceito de injustiça contributiva é o modo como a Christy Dodson formula esse insight aqui da Ravi Carell e do Ian James Kidd e da Gayle Polhouse. A ideia de que existem injustiças hermenêuticas que são deliberadas. E o termo contributory, né, contributivo, é bastante esclarecedor. Por quê? Porque o que acontece é que existe um grupo que é marginalizado, mas que possui os recursos hermenêuticos, só que esses recursos, né, que poderiam contribuir, né, para os recursos hermenêuticos coletivos, para que essas experiências fossem compreendidas, são ignorados. São ignorados por mais das vezes, não por um indivíduo, né? Ninguém está apontando o dedo na cara de um psiquiatra, por exemplo. Não, é um establishment psiquiátrico, né, como um todo. As escolas de medicina e, né, as residências de psiquiatria estão perpetrando, né, estão mantendo esse tipo de ignorância hermenêutica deliberada em curso. Mas, claro, é possível que existam casos individuais, mas não é tão interessante. Aqui o que a gente quer é tentar entender o que está acontecendo e sugerir alguma coisa de positivo, né, com respeito a esse tipo de injustiça. A injustiça contributiva, um exemplo não clínico, não necessariamente clínico, que uma filósofa indiana, Ishani Maitra, dá num texto sobre injustiça epistêmica, é o caso de sobreviventes de violência sexual. Ela diz para nós, então, imagine uma sobrevivente de estupro falando com a polícia sobre sua agressão. Ela está agitada, acha difícil formar sentenças e luta para manter contato visual com os entrevistadores. Ela e outros sobreviventes entendem esse comportamento. É o resultado de um trauma. Mas para os policiais, o comportamento pode ser inexplicável. Eles podem concluir que o comportamento indica que ela está mentindo, ou profundamente confusa, ou equivocada. Nesse caso, a sobrevivente experimenta injustiça contributiva
porque suas experiências e comportamentos são mal compreendidos por seus interlocutores, mas não por ela mesma ou por outros na comunidade relevante, devido a uma assimetria no emprego de certos recursos epistêmicos causada pela falta de engajamento dos policiais com os sobreviventes, né, como um grupo. Então, a ideia aqui é sobreviventes de estupro, claro que não todos sobreviventes de estupro, mas um grande número de sobreviventes de estupro possui os recursos hermenêuticos para compreender essa experiência traumática. E só que nesse caso, né, que é hipotético, mas é plausível, a polícia, né, os policiais que têm que ouvir o relato não estão de posse desses recursos e também não estão indo atrás desses recursos. E esse é o problema, né? Ninguém precisa nascer sabendo como é a experiência de um sobrevivente de estupro ou de uma pessoa com problemas psiquiátricos. Mas as pessoas que estão envolvidas com esse tipo de problema diariamente no seu trabalho deveriam, né, dar atenção aos recursos hermenêuticos dos grupos marginalizados que estão tentando tornar a sua experiência mais clara, né, usando seus próprios recursos. Injustiça contributiva em psiquiatria tem muitos exemplos, mas o exemplo que mais me interessa, e agora eu chego mais ou menos perto do fim da minha palestra, e é por isso que eu estou pensando sobre injustiça epistêmica mais ou menos um ano, por causa desse caso, porque eu tenho interesse específico em ouvidores de vozes, em pessoas que têm alucinações auditivas verbais, porque esse é o caso limítrofe que me interessa, porque é um caso limítrofe com a experiência religiosa, porque em experiências espirituais ou religiosas muitas pessoas ouvem vozes, mas elas ouvem vozes e às vezes essas vozes são terapêuticas, né? Então é por isso que eu estou interessado nisso. Se eu der uma segunda palestra para vocês, vai ser sobre isso especificamente, sobre o que eu acredito ser um tipo de injustiça epistêmica específica que é perpetrada contra pessoas que possuem sintomas psicóticos com conteúdo religioso. Mas, para concluir, um tipo de injustiça contributiva em psiquiatria é um caso no qual existem recursos regimentados, bem regimentados, né? E esses recursos são ignorados pelo grupo dominante, né? Então, o caso das pessoas que ouvem vozes é interessante porque essas pessoas se organizaram em algum momento. Dizem, assim, a data normalmente é 1987, porque foi em 1987 que um psiquiatra holandês chamado Marius Roma, junto com uma paciente sua, Patsy Haga, que virou uma ativista do direito das pessoas com ouvidores de voz, né? Eles se juntaram, foram para a televisão na Holanda e convocaram pessoas a falar sobre essa experiência de ouvir vozes. A motivação do Roma era o fato de que ele já tinha diagnosticado essa paciente com esquizofrenia, ela tinha vozes negativas, vozes que às vezes mandavam ela cometer suicídio, por exemplo, mas ele não conseguia resolver o problema dela com medicação, nem com terapia de fala. Então ele apelou para outras pessoas que tinham essa mesma experiência e começou a criar grupos de ajuda mútua de ouvidores de voz. E o interessante foi que em 87 ele chamou essas pessoas, 600 pessoas responderam mais ou menos ao chamado, e aí a coisa mais interessante, 150 mais ou menos, um quarto dessas pessoas reportou que tinha vozes, ouvia vozes, mas que era capaz de lidar com essas vozes sem usar serviços psiquiátricos. Ou seja, elas tinham técnicas, desenvolvido técnicas, e essas técnicas começaram a ser compartilhadas. O framework no qual as pessoas explicam as suas vozes varia muito dentro do grupo. Então, dentro desse grupo tem pessoas que têm vozes negativas que interpretam isso como um sinal de depressão. Então, assim, não é necessariamente uma psicose, é algo dentro de mim, né, me dizendo, né, alguma coisa. Então, elas atribuem sentido às vozes. Outras pessoas interpretam como fenômenos espirituais, né? E obviamente isso tem valor terapêutico, ao menos para alguma parcela das pessoas. Então, a característica interessante desses grupos é que não existe um pré-juízo com respeito à natureza das vozes da pessoa
e ela é permitida, né, entrar numa discussão sobre a natureza dessas vozes. A Angela Woods, que eu cito aqui nesse slide, ela diz, antes de 87 não havia ouvidores de vozes. Isso quer dizer que o conceito de ouvidores de vozes emergiu nesse ano. Então, assim como o conceito de depressão pós-parto e o conceito de depressão pós-parto e de assédio sexual, né, ele não existia e passou a existir. E no momento que ele passa a existir, um tipo de injustiça que era uma injustiça hermenêutica, nos termos da Flickr, porque era um problema social, né, cuja culpa não é determinada, passa a ter um pouco mais de determinação. Porque agora o conceito existe. Então, se tu ou eu ignorarmos o conceito de depressão pós-puberal ou de assédio sexual hoje, nós vamos estar cometendo uma injustiça mais contributiva do que hermenêutica, né? E o que eu sugiro é que isso acontece no caso de ouvidores de voz. Como existe já o conceito de ouvidores de voz, como existem técnicas e grupos que conseguem lidar com essas experiências de forma a não envolver intervenção psiquiátrica, isso deveria ser algo que está na mesa, né? Esse tipo de interpretação deveria estar sempre à disposição, né? Então, quais são os requisitos que eu sugiro para a justiça contributiva em psiquiatria? Simplesmente que os profissionais da saúde mental se familiarizem e levem a sério as muitas estruturas interpretativas diferentes, através das quais os usuários dos serviços psiquiátricos dão sentido às suas experiências, e que eles reconheçam os modos pelos quais as pessoas diagnosticadas com transtornos mentais têm acesso a formas distintas e únicas de conhecimento, a fim de corrigir nossas sensibilidades testemunhais e nos fornecer novos recursos hermenêuticos. E com isso, eu acho que eu disse tudo que eu queria dizer. Eu não faço a menor ideia de quanto tempo eu falei. Espero não ter estourado meu tempo. E vou deixar aqui... esses slides podem ser colocados à disposição. Eu posso mandar para o professor Tiegui e ele pode colocar, não sei se tem um site do seminário. Pode, eu coloco, disponibilizo para o pessoal. Tá. E assim, eu estou à disposição, nos slides tem meu e-mail, e eu estou à disposição caso vocês queiram falar sobre isso e caso vocês queiram essa bibliografia, caso vocês não encontrem alguma coisa que está aqui, ou queiram outras coisas. E eu espero que essa breve introdução à injustiça epistêmica seja útil para vocês de alguma forma. Eu acredito que é uma família de conceitos que é eminentemente útil. Eu, ao menos, o tempo todo, agora, eu penso nesses termos. Depois que eu li o trabalho da Flickr e da Dodson e de outros, né, eu consigo ver com mais clareza esse tipo de injustiça sendo perpetrado, né, nas nossas vidas. É isso.